O clasto remodela. Reabsorve e remodela. C de boquinha. Ai, não sei se ficou bom. Aí eu fiz uma brincadeira, né? O momento da extração dentária. Porque o momento da extração dentária é o melhor momento para que a gente faça a preservação do rebordo alveolar. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página e seguir o nosso perfil no Instagram. A cirurgia dentária mudou muito. Há muito tempo não havia uma modificação dentro da cirurgia dentária, mas hoje, com os avanços nos conhecimentos de preservação do rebordo, nós precisamos prevenir as perdas teciduais que acontecem no momento da extração dentária. Esse processo de cicatrização natural do alvéolo que leva à perda de tecidos duros e de tecidos moles. Então, não permitir essa perda no rebordo é hoje a grande mudança na cirurgia dentária e nenhuma extração deve ser feita sem esse cuidado. Por isso, existe uma grande preocupação em divulgar esse conhecimento para todos os dentistas que fazem extração dentária na rotina de trabalho, porque eu tenho acompanhado nesses últimos 10 anos como esse procedimento simples pode facilitar a vida do colega. A perda de um dente é sempre triste, e é difícil para o paciente, então precisamos planejar a reabilitação do dente perdido antes mesmo de extrair o dente. O conhecimento do que acontece no alvéolo após a extração dentária é muito importante. E o tema de hoje, ambiente osteogênico após a extração. O que é isso? Foi por isso que eu desenhei aqui um alvéolo vazio, aonde foi feita uma extração dentária. Para que novamente exista um tecido ósseo aqui, eu preciso que células sejam capazes de formar osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Por quê? Porque esse tecido ósseo contém essas células e eu quero que aqui dentro deste alvéolo vazio eu também tenha a formação de um tecido ósseo que tenha as mesmas características do tecido que circunda. Osteoblastos, osteoclastos e osteócitos são as principais células do tecido ósseo. Há muito tempo atrás, eu tinha uma dificuldade. Eu nunca sabia qual era a célula que formava o tecido ósseo e aquela que reabsorvia e remodelava. Então, vai ficar uma dica aqui. O osteoclasto parece o C de uma boquinha, que vai fazendo nhaque, 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 vai remodelando o osso. Então, o osteoclasto reabsorve, remodela. E o osteoblasto é a célula de formação do tecido ósseo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a crista do rebordo alveolar e o tecido gengival. O que mais que nós temos aqui? Nós vamos ter um pouco do ligamento periodontal, que vai restar aqui após a extração dentária. O que geralmente é recomendado que se faça no alvéolo pós-extração dentária? Que eu tenha um preenchimento completo de sangue. E esse sangue, ele deve ser coagulado. Então, o que acontece? Uma preocupação que eu tenho que ter, se eu tiver bolhas neste coágulo, estas bolhas, todos os locais onde eu tenho bolha, não vai haver formação de tecido ósseo. Pelos conceitos tradicionais da extração dentária, após observar que todo esse alvéolo foi preenchido com sangue, com coágulo,
Então, é recomendado que se faça a aproximação dos bordos gengivais. No entanto, muitas vezes essa aproximação, porque se eu olhar aqui, por exemplo, vamos imaginar que essa aqui é a face vestibular, tá? Então, eu tenho uma linha que estaria mais ou menos aqui assim, que eu teria de uma mucosa chamada de mucosa inserida. Quando eu descolo a gengiva para puxar a gengiva e aproximar os bordos, eu vou deslocar a linha de gengiva inserida e causo um defeito na minha estética rosa. Com as técnicas de preservação de rebordo alveolar, a gente apenas afasta um pouco a gengiva, em torno de 2 milímetros, mas eu não altero a posição do meu tecido gengival, porque eu não quero comprometer a minha estética rosa. Como vocês já devem ter observado, a gente usa membranas que vão recobrir e que podem ficar expostas ao meio oral. Por isso, eu não preciso me preocupar com o fechamento primário da ferida. Esse coágulo vai estar protegido. Mas o que eu preciso, eu coloquei a minha membrana aqui. O que eu preciso que aconteça aqui? Eu preciso do que é chamado ambiente osteogênico, ou seja, este coágulo precisa formar tecido ósseo. E de onde vêm as células que vão formar tecido ósseo nesse local? Então, dentro do coágulo, essas células são chamadas células osteogênicas, ou seja, células que irão se diferenciar em osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, que são as células do tecido ósseo. Então, essas células osteogênicas, de onde ela vem? E de onde vêm essas células com potencial osteogênico? Elas vêm do ligamento periodontal, vêm do coágulo. Dentro do coágulo, nós temos células mesenquimais, que são chamadas de pluripotentes, ou seja, essas células são capazes de se diferenciar em várias outras células. Mas vocês já perceberam que no nosso corpo é assim? Quando eu corto a minha pele, aqui eu vou ter um tecido de pele. Quando eu quebro um tecido ósseo, né, eu tenho uma fratura, naquela fratura vai crescer tecido ósseo. Então, naquele ambiente, essas células mesenquimais, que podem se diferenciar em várias células, desde que elas estejam ali e elas não recebam outra informação, por isso eu tenho que prevenir a migração de células epiteliais e células do tecido conjuntivo. Por isso que a minha membrana, ela recobre e não permite que essas células mesenquimais do coágulo se diferenciem em outro tecido que eu não quero. E o epitélio, ele cresce por migração e ele vai fechar. Então, ele vai se apoiar, se eu tiver uma perda óssea, ele vai lá embaixo. Então, a minha membrana, ela tem que dar uma sustentação, porque senão aquilo vai ficar todinho recoberto por tecido conjuntivo e tecido epitelial. Então, eu preciso prevenir que essas células migrem e criem um ambiente que eu não quero, porque eu quero um ambiente osteogênico. Eu quero um ambiente onde eu vou ter diferenciação, crescimento de tecido ósseo. Para isso, às vezes a gente pode potencializar esse coágulo com o PRF, que é um coágulo de fibrina. Então, nesse coágulo, eu já tenho um arcabouço. Como que a gente pode pensar num arcabouço? Eu penso num andaime, por onde os vasos sanguíneos já vão crescendo, eu acelero esse processo. Então, é bastante interessante a gente potencializar esse coágulo. Na verdade, quando eu penso em PRF, pensa assim, o andaime já está pronto. Eu preciso fazer
a pintura, sei lá, da minha parede, a pintura do meu prédio, e eu já estou com o andaime pronto, eu acelerei um pouco. Senão, com o coágulo, vai se formar também. Mas eu preciso o quê? Primeiro ir lá e montar esse andaime. Então, esse arcabouço, esse coágulo de fibrina faz. O que mais? Eu preciso de osso alveolar. Então, eu preciso que tenha algum remanescente de crista óssea alveolar, e eu tenho enfatizado isso em outros vídeos, que é muito importante para se criar um ambiente osteogênico, que eu preserve toda a altura interproximal das cristas. Então, um procedimento que se fazia antigamente nas extrações dentárias, essa crista está muito alta, eu vou dar uma lixadinha nela, eu vou pegar um osteótomo, não, osteótomo a gente vai pegar, a gente vai guardar na gavetinha da... Deixar ele bem escondidinho, né? Lima de osso a gente vai esconder ela no fundo da gaveta, a gente nem vai lembrar desses instrumentais, a gente vai preservar totalmente todo o remanescente ósseo. Por quê? Esse remanescente ósseo é que vai criar para mim um ambiente osteogênico, para que eu tenha formação de tecido ósseo. Porque se eu tiver só tecido gengival ou tecido conjuntivo, eu não vou ter formação de tecido ósseo. E também a questão do periósteo. Periósteo é uma fina camada de tecido conjuntivo que reveste o tecido ósseo e de onde vão migrar células com potencial osteogênico também, osteoblastos, osteoclastos, que vão formar o nosso tecido ósseo, ok? Esse aqui foi só uma breve introdução e espero que você não deixe de nos acompanhar, e vamos estar mostrando vários casos clínicos de como funciona esse ambiente osteogênico, a criação desse ambiente osteogênico na prática.